pessoal, mais um vídeo. E é isso aí, vocês já viram aí na descrição do vídeo, né? XRE 300, minha nova moto. É uma moto aí odiada por muitos, admirada por alguns, né? Mas é isso aí, tomei a decisão de comprar essa moto. Vocês já sabem, né? Eu vendi a XT. E agora vamos fazer um vídeo aqui de avaliação dessa motocicleta, né? Eu vou fazer um vídeo, pessoal, bem completo, certo? Vou falar da retrospectiva desde quando a moto foi lançada até os dias de hoje, né? Já estamos aí com quase 9 anos aí de lançamento dessa moto, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos falar os pontos negativos, os pontos positivos, né? Você que está com a intenção de fazer a compra dessa moto, então vamos fazer um vídeo aí para que você realmente tire suas dúvidas, né? Caso fique alguma dúvida, você pode entrar em contato aí comigo pelos comentários, que a gente tenta sanar outras dúvidas, né? Então é isso aí, pessoal. A primeira parte do vídeo vai ser falando sobre a história da motocicleta, né? Desde o seu lançamento até os dias de hoje, né? Então vamos fazer aqui uma retrospectiva, né? Falar sobre o lançamento, né? E falar sobre as modificações. Foram poucas, mas existem modificações que ocorreram desde o lançamento até os dias de hoje, né? Então vamos lá, pessoal. Essa motocicleta, ela foi lançada no ano de 2009, né? Praticamente já nessa versão aqui, eu vou falar a versão nessa configuração. Não houveram grandes modificações estéticas, né? Vou falar sobre as modificações, mas basicamente ela já nasceu já com essa configuração, né? Logo no lançamento, a Honda decidiu, né? Pela saída da Honda Falcon e a Honda Tornado, que são duas motos que fizeram um grande sucesso, né? No começo dos anos 2000, né? E até 2008 a Tornado, a Falcon, não lembro exatamente até que ano, mas elas fazem um grande sucesso, porém eram motos carburadas, né? Carburador, vocês sabem, com o advento dos novos programas de redução de poluição, tiveram que ser retiradas as motos, né? Infelizmente. Então a Honda tinha que tirar essas duas motos por uma questão de nível de poluentes, né? O Promoto 3 naquela época. Então, e ela teria que tomar uma decisão, né? E essa decisão seria por lançar novas motos que digamos assim, substituíssem a Tornado e a Falcon, né? Para quem não conhece, né? Para quem não, lógico, muita gente, a maioria conhece, mas para quem não conhece, a Tornado é uma moto essencialmente trail com uma pegada off-road, motor 250. Já a Falcon, motor 400 cilindradas, também trail, só que com a pegada mais touring, né, para a estrada, né? Então as duas motos tiveram que sair de linha e a Honda tomou essa decisão de, digamos assim, não substituir. Eu não concordo com esse termo substituição, porque em sã consciência a Honda não substituiria duas motos por uma, né? Isso seria um tiro no pé antes que se fosse fazer já seria um tiro no pé, né? Então eu acredito que foi o seguinte, as motos teriam que sair de linha e a Honda teve que tomar essa decisão entre lançar duas novas motos que fossem similares às que saíram de linha, porém já com injeção eletrônica, ou fabricar uma moto que, na minha opinião, tentaram fazer o quê? Uniram a Falcon com a Tornado na mesma moto, criaram a XRE 300, né? Confesso que eu não esperava que isso fosse ocorrer, mas enfim, foi feito, né? Então vamos lá, XRE 300, pessoal, na minha opinião, foi o que a Honda tentou fazer. Ela tentou criar uma moto que da metade para baixo fosse essencialmente uma Tornado, né?
Logicamente não são os mesmos componentes, o motor mudou, mas aqui, você tem ideia, a suspensão da Tornado é balança de alumínio, né, igual a Tornado, rodas de alumínio, né, a Falcon, as rodas eram de aço, né. O freio a disco a Tornado não tinha, foi incorporado, né, o quadro basicamente o mesmo da Tornado, né, o motor, a configuração do motor praticamente a mesma, né, só muda a cilindrada, daqui a pouco eu vou falar, né. Freio a disco na dianteira também tinha na Tornado, né, então assim, basicamente o que foi que eles fizeram, na minha opinião, né, lógico, não sei se foi essa a intenção, mas foi criar uma moto que a parte de baixo fosse com a mesma estrutura e a mesma resistência da Honda Tornado, né, e do meio para cima tentaram melhorar a questão do conforto, que a Tornado não tinha tanto conforto, né? A Tornado tem um banco reto, tem, né, ainda, e foi o que fizeram. Algumas pessoas entendem que isso aqui é confortável, daqui a pouco eu vou falar que eu acho que não é tão confortável, né? Mas enfim, tentaram criar digamos assim, uma quase Honda Falcon aqui em cima, né? Digamos assim, banco mais confortável, né? O garupa principalmente, né? Um tanque de combustível que tivesse uma autonomia maior, né? Painel completo, né? E outros requisitos, né? A aerodinâmica e tudo que a Tornado não tinha, lá, essas coisas. Então foi isso. Então, pessoal, essa moto em 2009 ela já veio em duas versões, né? Que foi a versão standard com freio a disco nas duas rodas, porém sem ABS, e a versão ABS. CABS, melhor dizendo, que a versão CABS conta, né, ainda. Já 2009 no seu lançamento com uma pinça de 3 pistões, então aqui são 2, né? Se você pegar uma pinça de 3 pistões, ela é maior, em que o pistão do meio, essa letra C significa ABS combinado, ou seja, além do sistema de antitravamento, se você acionasse o freio traseiro, melhor, se você acionar o freio traseiro, automaticamente o pistão do meio da pinça dianteira ele é acionado também. Então, pessoal, esse motor, né, motor aí bem polêmico, né, vocês já sabem por quê. Vamos falar dessa polêmica depois, né? Mas vamos basicamente falar sobre as características, né, do motor. Quando ele foi criado, né, a concepção, a Honda Tornado já tinha esse sistema aqui, duplo comando no cabeçote, certo? Então são 4 válvulas com 2 comandos, por isso que se chama DOHC, certo? 291,6 centímetros cúbicos, então bem poderia se chamar XRE 290, né? Porque o 300 está um pouco longe. Então é 291,6. Naquela época, em 2009, o motor funcionava apenas com gasolina, certo? Produzia 26,1 cavalos a 7.500 RPM, 2,81 kgfm metro a 6.000 RPM, certo? Logo no seu lançamento, o tanque de combustível, ele tinha uma capacidade de 12,4 litros. Isso também mudou, certo? Então vou falar para vocês as mudanças de capacidade do tanque, em que em 2009 era 2,3 litros para reserva, ok? O assento, pessoal, a altura do assento é 86 centímetros, então isso não mudou, continua a mesma altura, certo? O peso, quando foi lançado, era 144 quilos, a versão standard, e 151 versão com ABS, ok? Taxa de compressão do motor era 9:1, né? Então a taxa de compressão razoável, ok? E vamos começar a falar sobre a vela, né? Que naquela época a vela era, não dá para mostrar porque a iluminação é deficiente, mas a vela era
pouco mais grossa, né? Modelo DPR 8EA9S, né? Uma vela comum NGK. Então essa vela, né, ela ficou bem em evidência porque depois de um tempo a Honda trocou por uma vela de iridium, um pouco mais fina, né? Exatamente porque estavam ocorrendo as trincas de cabeçote, né? Daqui a pouco a gente vai falar bastante sobre esse assunto, mas enfim, infelizmente, né, várias motos apresentaram esse defeito, então a gente vai começar a falar daqui a pouco, beleza? A suspensão 2009 também não mudou, era 245 milímetros na dianteira, 225 milímetros na traseira, certo? O óleo naquela época era o 20W50 e o período de troca era de 4 em 4 mil, certo? Estou falando isso porque depois vocês vão ver que mudaram algumas coisas, ok? Então, capacidade de carga também não mudou, 155 kg. 2009 a garantia era de apenas um ano, ok? Então, naquela época já existia, inclusive eu já possuí uma XRE 2010 e a verificação do nível de óleo já era, pessoal, um procedimento com motor quente, certo? Muita gente talvez não soubesse disso, estava verificando o óleo aí com motor frio e já naquela época, depois eu vou fazer um vídeo aí que mostra o procedimento para verificação do nível de óleo, mas desde 2010, segundo o manual do proprietário, já era verificação com motor quente, ok? Igual como ocorre na XT 660, beleza? Então é isso aí, pessoal. De 2009 a 2012, essa motocicleta ficou sendo produzida sem nenhuma modificação, ok? Vela grossa, tanque 12.4, certo? Cavalaria 26,1, somente gasolina, certo? A partir de 2013 já havia notificações de problema de trinca de cabeçote. Então o que foi que a Honda fez? Fez algumas modificações, né, na motocicleta, não sei se visando exatamente essa redução de trinca de cabeçote ou simplesmente por uma questão de mercado, fizeram digamos assim, o upgrade da motocicleta, né? Então o que foi que eles fizeram? Incorporaram a tecnologia Flex, certo? Em que essa moto não tem o adesivo de Flex, mas ela é bicombustível, certo? Gasolina ou álcool. Aí sim, a questão da potência, né? Antes tinha só os dados de potência de gasolina, né? Em 2013 incorporaram os dados de potência de álcool, o etanol, né? Que de 26.1 de gasolina foi para 26.3 por etanol, e o torque de 2.1 com gasolina gerava 2.85 com etanol, uma pequena diferença, né? Que logicamente a gente sabe que no Brasil está complicado utilizar apenas etanol, né? A vela, pessoal, foi incorporada a vela de irídio, né? Que ela tem uma espessura uma espessura menor, né? Então o pessoal associou logo a problema na trinca do cabeçote, porque a trinca existia exatamente basicamente vindo da parte da vela para esse lado esquerdo, né? Então sempre trincava do pé da vela vindo para o lado esquerdo, né? Na maioria dos casos. Então, como a vela era mais grossa, então com a questão dos orifícios das válvulas, se diminuísse a espessura da vela, logicamente aumentaria a parede entre a válvula e a vela, né? A vela ela é rodeada pelas 4 válvulas, né? Então tem o orifício da vela e tem o orifício das válvulas, né? Então você diminuindo o orifício da vela, logicamente aumentaria
a espessura do espaço que ficaria entre a válvula e a vela, né? Então isso, o pessoal associou a isso, né, que seria uma tentativa, digamos assim, de reduzir essas rachaduras de cabeçote, porém, mesmo assim continuou ocorrendo rachaduras, né? Além disso, agora essa questão, pessoal, de rachadura, eu estou falando para vocês, agora eu não posso falar para vocês assim a questão da porcentagem de quantas motocicletas apresentaram esse problema, né? Aí no YouTube, que no YouTube tá cheio de relatos de pessoas, de mecânicos, né? Isso aí é um, digamos assim, um assunto que já está bem debatido, né? O que eu sei é que, conversando com pessoas que têm um conhecimento bem elevado sobre o assunto, falam que de 2009 até 2015 houveram problemas de trinca de cabeçote, talvez com uma pequena diminuição nessas motos de 2013 a 2015, beleza? Mas eu não tenho como saber falar para vocês a porcentagem, né? O fato é que a moto está extremamente, digamos assim, queimada, entre aspas, né? Por causa desse problema, né? A gente tenta ver aí os valores de revenda da motocicleta, mais à frente eu vou falar sobre isso, mas está realmente complicado você adquirir e vender essa motocicleta, beleza? Então, pessoal, em 2013 também, além dessa modificação tecnologia flex, nova vela de iridium, modelo SMR7B9DS, também da NGK. Além disso, o tanque, que antes era de 12,4 litros, foi para 13,6, então 1,2 litros de capacidade foi aumentado nesse tanque, ok? E que a reserva antes era 2,3, foi para 3,2, beleza? Também troca de óleo a cada 4.000 km e o óleo já foi incorporado, o óleo genuíno Honda 10W30, ok? Então até 2012 a recomendação era para óleo 20W50 e a partir de 2013 óleo 10W30, ok? Genuíno Honda. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a retrospectiva, né? Podemos dividir em três, digamos assim, fases da moto, em que a primeira é de 2009 a 2012, com a vela mais grossa, maior incidência de rachadura de cabeçote, certo? De 2013 a 2015, já a tecnologia flex, tanque maior, nova vela, então com possibilidade, talvez, aí eu não vou dizer de certeza, mas uma possibilidade menor de rachadura de cabeçote, né? E agora vamos falar sobre a 2017, que na realidade começou a ser fabricado esse modelo aqui em 2016, certo? Então até 2015 era uma moto, 2016 várias modificações, né? Então vamos falar basicamente sobre o que foi modificado nessa moto, ok? Então vamos lá, pessoal, começando pelas aletas do tanque, certo? Se você pegar uma visão de cima, você vai perceber que as aletas do tanque, elas são bem mais largas que os modelos anteriores, né? Então isso foi alargado bastante, possivelmente, não vou dizer de certeza, mas pelo aumento do tamanho do radiador de óleo, certo, pessoal? Essa moto ela é refrigeração a ar e a óleo. Então esse radiador ele era bem menor, então aumentaram o radiador, né, para aumentar a capacidade de refrigeração. Então como o radiador aumentou, as aletas possivelmente teriam que aumentar também. Eu acredito que isso aí foi essa a grande modificação. Foi esse o motivo que fez com que eles modificassem essas aletas, né? Tampa do tanque, pessoal, estilo aviação, né? Então agora a tampa ela não é mais removível, né? Ela só abre, ok? É articulada. O pessoal, né, aprovou essa modificação, ok? Fica um visual bem interessante, né? O radiador, como eu falei, maior, né?
O painel, uma das grandes modificações dessa moto foi o painel, pessoal, que todo reformulado, certo? Diâmetro maior, ok? A tecnologia blackout, ou seja, fundo preto, certo? Com os mostradores tipo transparente, ficou bem interessante. À noite a visualização é um fundo azul, certo? Então ficou bem interessante e ganhou novas funções, pessoal. Então esse painel ele vai ter quilometragem total, né? Total percorrido pela motocicleta. O trip A, certo? Que é a viagem A, que você pode zerar a qualquer momento aqui, certo? Isso já tem no outro modelo. O trip B, geralmente a gente utiliza para marcar a quilometragem do óleo, ok? Troca de óleo. Isso aqui, pessoal, novidade nesse painel, a partir de 2016, é a marcação instantânea de consumo, ou seja, essa aqui é aquela marcação que você acelera, ela muda, desacelera, ela aumenta, então é um instantâneo mesmo, ela não vai considerar quilômetros percorridos, e sim o tipo de pilotagem que você está naquele determinado instante, ok? Aqui está assim porque eu não estou pilotando a motocicleta, certo? Já esse marcador também é novo, que isso aqui é o seguinte, pessoal, é a média de consumo do trip A, ou seja, o trip A, a partir do momento que eu zerei, ele começa a ver qual é a média de consumo desde o momento em que eu zerei até agora. Então aqui ele está marcando 31.4, certo? Porém eu vou falar logo, pessoal, essa média aqui não significa que é a média geral da motocicleta, certo? A média geral, esse trip aqui, ele não vai ser exatamente correto com relação à média geral. Por quê? Eu já fiz medições, das últimas vezes que eu abasteci o tanque, ficou em torno de 26,5 km por litro, a média. Então eu já estou falando para vocês. Minha cidade aqui é bastante serra, né? Subida, descida, eu ando com uma carga entre eu e a carga mais ou menos 120 quilos. Então assim, minha pilotagem não é tão econômica, não porque eu fico forçando a motocicleta, mas porque, apesar de eu pegar muito trecho de rodovia aqui, mas eu pego muito trecho de subida, né? Subida e ando com 120 kg de carga, ou seja, é como se eu tivesse praticamente sempre com garupa, né? Então eu estou conseguindo fazer 26,5, só que aqui a última viagem que eu fiz, ele está marcando 31,4 km por litro. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui, certo? Quilômetros por litro. Então essa é a média do trip A. Já o trip B, pessoal, é o que eu zerei quando eu troquei o óleo. Então está mais de 1000 km, ele já está mais fiel, tá vendo? 28,5 aqui ele está marcando. Só que eu já consegui fazer 28 nessa motocicleta, certo? Só que hoje eu não estou mais conseguindo, estou fazendo 26 km por litro. Então aqui ele está marcando um pouquinho acima da média real que você verifica na hora do abastecimento, né? Então voltamos aqui para o quilômetro total. E outra coisa, pessoal, que eu queria mostrar para vocês que pouca gente sabe, é que ele consegue ter uma função aqui de você mudar a luminosidade do painel, né? Então você vai aqui, aperta os dois botões, faz como se fosse acertar o relógio, só que no terceiro estágio aqui, pessoal, é esse aqui, ó, luminosidade do painel. A luminosidade do painel, pessoal. Então, ó, veja só o que muda. Essa aqui é a luminosidade total, certo? Com luz bem brilhante, né? E você pode ir diminuindo aqui, ó, até ela ficar bem fraca, ok? Acredito que o normal vem nesse aqui. Então é bem interessante. Se à noite, se isso aqui estiver atrapalhando a sua visão, a leitura, você pode mudar essa luminosidade aqui, beleza? Então vamos lá, vamos mudar aqui, deixar bem fraquinho aqui, beleza? Então vamos lá. O tanque, pessoal, aumentou aqui essa altura, certo? Então antes o tanque era um pouco mais baixo, aumentou aqui um pouco a altura e aumentou a capacidade também, certo? Modelo 2015, o tanque era de
3,6 litros, né? Agora foi para 13,8. Aumentou um pouquinho, né? Em 3,9 a reserva, o que significa que você vai basicamente utilizar 10 litros de gasolina até entrar na reserva, né? Então, isso dá uma autonomia basicamente 260 a 280 km rodados até pegar a reserva, né? Na reserva, ela vai rodar aí mais ou menos uns 100 km, beleza? Então vamos ver mais detalhes aqui. O óleo continuou 10W30. A vela, pessoal, apesar de continuar a vela de irídio, também já mudou. Então é a terceira vela que vem de fábrica nessa motocicleta. Agora vem com a vela Silmar 7D9DS da NGK também, beleza? Então, pessoal, algumas revistas, isso não está no manual da Honda, mas algumas revistas especializadas, alguns sites, né, também declararam em 2016 que esse novo projeto de 2016 em diante, ele veio com um novo diagrama de válvulas com novos ressaltos, né, nos comandos e novo ângulo de abertura de válvulas. Então, vou explicar logo para vocês o que provavelmente, né, eu estou falando isso uma opinião pessoal, a Honda nunca declarou isso, inclusive eu acho que a Honda deveria ter feito o recalque desse problema de rachadura de cabeçote, né? Não sei por qual motivo ela não fez. Deixa eu ir para o outro lado que está mais fácil de visualizar, né? Mas é o seguinte, pessoal, o que ocorre, na minha opinião, né, através das pesquisas que eu fiz e tudo, essa rachadura de cabeçote possivelmente, né, ocorreu por um problema de desregulagem precoce de válvulas que esse motor tem, né? Esse seria o defeito do motor, né? Então o defeito do motor seria o que? Ele perder a regulagem das válvulas, né, com uma facilidade muito maior do que as outras motos. Por exemplo, a Yamaha, a XT, ela mandava regular a válvula com 20 mil quilômetros. Então essa motocicleta aqui, eu já vou adiantar para vocês, o manual fala em 6 mil quilômetros para você verificar a válvula. Então, ou seja, a Honda deve ter percebido que o problema da rachadura de cabeçote, na realidade, não era somente a questão do material em si, mas sim um problema em que as válvulas perdem regulagem com muita facilidade, e isso faz com que, saindo da regulagem correta, a câmara de combustão superaqueça por uma falta de eficiência da válvula, ou seja, a válvula fica presa ou solta demais e acaba fazendo com que o gás que deveria ser expelido normalmente não vai ser expelido, aumenta a temperatura interna da câmara e faz com que o material não suporte e causa a rachadura exatamente no pé da vela, como eu falei para vocês, da parte de cima da câmara de combustão. Então ali no pezinho da vela, para o lado esquerdo, geralmente é onde ocorrem as trincas, né? Não significa que seja só para o lado esquerdo, mas é o que eu mais vi. Então, pessoal, olha, deixa eu ver se eu consigo aqui focar. A trinca de cabeçote, ela corria basicamente, ó, da vela vindo aqui para o lado esquerdo, certo? Então o que foi que ocorreu? Tá vendo aqui a ponta da chave, já tem um ressalto aqui, né? Tem uma parte mais alta, tá aqui a vela de irídio, já tem uma parte mais alta aqui, que é exatamente o local onde ocorria a trinca. Então esse ressalto aqui, ele vai aumentando de altura até chegar aqui a próximo às aletas, né? Então antes, ao invés de ter um ressalto aqui, era tipo uma cavazinha, exatamente, talvez até para passagem de água, né? Para não sobrar água aqui no pé da vela. E agora eles fizeram o contrário, em vez de fazer uma cava, ou seja, a parte mais afundada, tem um ressalto aqui, que não dá para pegar. Pronto, agora deu. Tá vendo? Ó, o ressalto, ele vai do pé da vela até chegar aqui nas aletas. Então isso, né, com certeza, feito para tentar reduzir a possibilidade de trinca, né? E com certeza, se não
reduziu, mas vai, se não eliminou totalmente, mas vai reduzir com certeza a questão da possibilidade de trincar, né? Além disso, na versão 2016 tem esse direcionador de ar aqui, certo? As outras não tem, então isso serve para jogar o ar diretamente aqui na região da vela. Então, na minha opinião, pessoal, foi isso. Foi descoberto pela Honda, com certeza. Estou dizendo isso é opinião pessoal, não foi a Honda que declarou nem nada. Eu acredito que a manutenção desse motor, ela acaba sendo um pouco mais melindrosa, né? Então isso faz com que a motocicleta realmente perca valor, né? Algumas pessoas até falam que é certeza todo motor trincar. Eu já acho isso um exagero, né? Não estou aqui defendendo a motocicleta nem defendendo a Honda. O que eu acho é que se você relaxar com a manutenção, principalmente da folga de válvula, o que é que vai ocorrer? Essa folga vai sair do padrão, vai causar um superaquecimento e, consequentemente, vai causar a rachadura do cabeçote. Isso eu estou falando nas outras motocicletas, pessoal, de 2015 para trás, porque eu já vou falar para vocês, para não esquecer, até o momento, né, que eu tenha conhecimento, só tem um vídeo no YouTube, o cara falando que rachou o cabeçote da 2017. Só que, se vocês forem olhar lá nos comentários, né, e até você observando mesmo, você vai ver que a trinca de cabeçote, ela causa uma falha de marcha lenta e muitas vezes você não consegue nem ligar, exatamente pela falta de compressão do motor, né? Ou seja, o motor fica como se estivesse furado. A prática é essa mesmo. O motor furado você não consegue, o cilindro não consegue ter compressão para funcionamento, né? Então isso basicamente o cara liga a moto lá normal, a lenta segura normal, só que está uma bateção de tipo de válvula, né? Então provavelmente isso ali vai ser outro problema, mas não de trinca de cabeçote. Então, resumindo para vocês, até o momento, comprovadamente que eu tenha conhecimento, não tem nenhuma moto 2016 em diante que voltou a apresentar esse problema de trinca de cabeçote, beleza? Mas tá aí, né? Infelizmente a gente está tendo que testar o produto para ver se realmente tem resolvido o problema ou não, né? Então vamos lá, pessoal. O peso aumentou um pouquinho, 146 kg, versão standard, 153 ABS, beleza? E um detalhe, para você ter uma ideia como a Honda tentou realmente resolver esse problema de várias formas, foi que em 2009 até 2015 a potência era de 26.1, eu vou comparar só de gasolina para vocês terem ideia, de 26.1 a 7.500, baixou para 25.4 cavalos a 7.500, ou seja, reduziram a cavalaria do motor em 0,7 cavalos, certo? Então isso, vou falar mais na frente, quando eu estiver fazendo basicamente, realmente a avaliação, vocês vão ver que existe diferença realmente desse motor aqui para o motor que foi lançado em 2009, certo? E o etanol também foi reduzido 0,7 cavalos, ok? Outra coisa, sim, essa moto ela já vem com nível de emissão de poluentes para Promoto 4, certo? A outra era Promoto 3, essa já vem Promoto 4, ou seja, mais rígidos. Outra diferença é que foi incorporado um lampejador de farol que na outra não tinha, certo? E fizeram isso aqui, pessoal. Por incrível que pareça, se você tem uma moto Honda mais antiga, você vai perceber que buzina é embaixo, seta é em cima, não é isso? Trocaram, pessoal. Não sei porquê, mas já falo para vocês, não gostei. Isso aqui, geralmente você vai buzinar, vai na seta aqui, é complicado. Você já começa por aqui a complicação. Certo? Outra coisa, essa motocicleta aqui já vem com 3 anos de garantia, pessoal. Isso é uma vantagem, né?
dá para ver que a Honda está querendo realmente, está confiando no projeto, no novo projeto. Então 3 anos de garantia, né, sem limite de quilometragem, com 7 trocas de óleo gratuitas, certo? Então você vai pagar só a revisão, o óleo é gratuito. Então, basicamente a troca de óleo e a revisão a cada 6.000 quilômetros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro, ok? Logicamente nem todo mundo vai confiar, né, nessa quilometragem toda. É o mesmo óleo 10W30, só que as revisões, né, e as trocas de óleo, ou seja, tem o mesmo período, ou seja, troca de óleo a cada 6.000, revisão a cada 6.000, com regulagem, verificação de folga de válvulas a cada 6.000, ok? Então essa é a grande diferença entre as outras, ou seja, aumentou, né, diminuiu a potência, diminuiu o torque e aumentou o período de troca de óleo. Então, pessoal, já falei bastante sobre as modificações, então só para terminar aqui, vamos falar sobre os pontos positivos, pontos negativos da motocicleta, né? Então vamos começar pelos pontos negativos e vamos começar por isso aqui, pessoal. As carenagens, dá para ouvir? Plástico extremamente duro, pessoal, duro. Então, na minha opinião, o que é que isso traz de desvantagem? Você não tem como recuperar uma carenagem dessa em caso de queda, por exemplo, certo? Então, apesar de ser uma moto trail, mas com carenagens que não são flexíveis, então isso pode gerar um problema, né, em caso de queda, ok? O banco, pessoal, né, aparentemente um banco confortável, né? Sei que muita gente não vai concordar comigo, mas eu não acho esse banco confortável, ok? Vou falar aqui por quê. Veja só, você está vendo alguma coisa que seja reta aqui, que esteja em nível? Não, né? Ou seja, todo banco ele tem uma diferença de nível. O que é que significa isso? Eu tenho 1,79 m, pessoal, e garanto a vocês, eu não consigo me sentir confortável nesse banco, exatamente por quê? Porque ele tem essa divisão. Então, para mim, o ideal seria sentar mais ou menos aqui, certo? Nessa região aqui. Porém, como ele limita, então eu tenho que sentar, digamos, aqui. Só que isso aqui, pessoal, fica forçando a lombar, ou seja, você só apoia aqui, você não apoia na frente. Então muita gente, quem tiver uma estatura menor, não vai sentir muita diferença nisso. Mas quem tem a partir de 1,80 m, você vai perceber que ela limita você, ou seja, você não tem como sentar mais atrás, recuado, como ocorre na XT, por exemplo. Você tem como escolher o local onde você senta, né? Então aqui não, aqui você tem que sentar mais ou menos aqui e você veja que não é reto. Então, assim, é uma desvantagem para mim a questão da divisão do banco e esse formato aqui, ó, certo? Mas isso aqui, pessoal, por garupa, garanto a você, se você quer comprar uma moto para andar com garupa, essa é a moto de baixa cilindrada ideal, certo? Esse banco traseiro é extremamente confortável, ok? Então falei sobre o banco bipartido com essa configuração aqui. Não estou falando que o banco bipartido é desconfortável, não. Estou falando que esse banco aqui em si, para mim, ele me limita com relação à questão da posição de pilotagem, certo? Eu fico um pouco mais para frente do que eu gostaria de ficar, certo? Não fico com a perna tão estendida como gostaria, certo? Então, pessoal, outra desvantagem também é que eu acho que esse motor ele aquece bastante, certo? Eu pilotava uma Bros 150 e na rodovia, eu estou falando que ele aquece, não que ele não deva aquecer, só que eu acho que se você comparar ele com uma moto 150, por exemplo, você vai ver que o aquecimento dele é muito superior, né? Então eu vou até mostrar para vocês as aletas desse lado esquerdo, beleza. Só que veja só aqui as aletas do lado direito, certo? É praticamente inexistente. Então, assim, eu acho que eu deveria ter um sistema de refrigeração mais eficiente, apesar do radiador
de óleo, mas ele deveria ser um pouco mais eficiente. Questão de refrigeração. Não sei se isso pode prejudicar o motor, mas na minha opinião poderia ser melhor, né? Poderia aquecer menos, até porque a questão do conforto entre as pernas e tudo, você sente um pouquinho, ok? Principalmente na cidade. Outra desvantagem, pessoal, é o peso da motocicleta. Você vê que é uma motocicleta de um porte mais avantajado, né? Então, se você quer, por exemplo, pilotar na cidade, ela vai ter sim uma maneabilidade, mas não é tão boa como, por exemplo, o Yamaha Lander, certo? Então, isso é uma desvantagem para você que tem uma menor estatura, que não vai conseguir apoiar o pé no chão com tanta firmeza. Isso pode gerar um problema, certo? Outra coisa, já falei, mas vou frisar aqui, essa questão de você ter que fazer a regulagem de válvulas a verificação de válvulas a cada 6.000. Acho que isso é uma coisa que poderia não existir, né? Essa revisão com regulagem de válvula a 6.000 me parece uma coisa que é meio exagerada, e eu já vi muita gente reclamando que não que a Honda esteja fazendo isso de propósito, não, mas é que é uma coisa que, né, a revisão acaba sendo um pouco mais complicada, vai ficar mais caro e tudo, então isso de qualquer forma é uma desvantagem, beleza? Mas no mais, pessoal, é uma moto bem acertada, né? Eu vou falar dos pontos positivos agora, e vocês vão perceber que tem muitos pontos positivos também, beleza? Então, pessoal, as vantagens, né? Já falei, banco do carona extremamente confortável, certo? Espuma bem macia com essa parte aqui fazendo a retenção, então o carona não vai ficar escorregando, então é bem interessante, beleza? Vou falar sobre, na minha opinião, o que é mais atrativo nessa moto, pessoal, na minha opinião, certo? O que é a suspensão dessa motocicleta, pessoal. A suspensão é extremamente confortável, certo? Conseguiram acertar realmente na suspensão, certo? Suspensão traseira aqui, pessoal, certo? Monolink, né? Como ocorre nas outras traias, na maioria. Suspensão dianteira, veja só, com grande curso, certo? Não é uma suspensão que afunda com facilidade aqui na dianteira, pessoal, mas consegue absorver muito bem os impactos, ok? Então é um ponto bem positivo para essa motocicleta. Eu diria que é uma das coisas que mais me agradou, né? E realmente vale a pena. Se você quer uma moto com muito conforto de suspensão, vale a pena, beleza? Então, pessoal, um outro ponto positivo dessa motocicleta é uma coisa que me chama muita atenção também, é o torque dessa motocicleta. O torque em baixa rotação, pessoal. Esse motor 300 cilindradas, ele pode ter todo defeito, né, trinca de cabeçote, o que for. Agora ele é muito torcudo, pessoal, muito torcudo mesmo, certo? Pra você ter uma ideia, é um dos motores mais lineares que eu já pilotei. Eu estou falando desse aqui especificamente, 2017. É muito linear, você praticamente não pede redução de marcha, certo? Dificilmente vai sentir o motor dando aquela tremida, aquela trepidada, por você estar numa marcha muito mais alta. Você acelera, ele responde muito bem, certo? Então esse é um dos pontos positivos, né, que eu costumo falar que ele é muito, eu acredito até que ele é bem superior ao motor que foi lançado em 2009. Posso até estar errado, eu já tive uma XRE 2010, então eu acho que eu tenho quase certeza que tem diferença sim. A 2010 ela é um pouco mais fraca em baixa, ou seja, ela pede muito mais redução de marcha. Já essa 2017 ela é muito mais acertada, ou seja, deram uma melhorada na injeção, e a baixa ela está com muito mais força, muito mais linear, certo? Não sei se isso tem a ver com vela, não sei se tem a ver com essa redução de cavalaria. Eu sei que deu diferença, boa diferença, pessoal. Então, uma coisa que eu já ia esquecendo de falar, essa moto aqui, pessoal, ela não foi feita para alta, certo?
alta velocidade, pode esquecer, ela não tem final, certo? Não tive a oportunidade de esticar ela ao máximo mesmo, mas de uma vez que eu tentei colocar, ela chegou a 140 km por hora, certo? Então o que significa isso? Em que eles realmente amansaram esse motor a ponto dele perder bastante desempenho em alta velocidade e ganhar desempenho em baixa. Ou seja, se você quer comprar essa motocicleta para uso, digamos assim, em alta velocidade, eu não aconselho, não recomendo, certo? Eu acho que ela foi feita basicamente para baixa velocidade, o que ela é excelente em baixa. E é excelente. Escalonamento de marchas perfeito, motor extremamente liso, não vibra quase nada em baixa velocidade. Compensação, chegou a 120 mais ou menos, ele começa a vibrar um pouquinho, né? E chega a 140 vibrando do mesmo jeito que estava vibrando aos 120, certo? Então, esse é um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Não é moto de alta, é moto de baixa e excelente moto de baixa, certo? Baixa velocidade, rendimento incrível, me surpreendeu. Consumo 26,5 estou conseguindo fazer. Tenho certeza que ela chega a 28 em situações normais, né? Ou até 30, digamos, dependendo do consumo, da utilização, certo? Então é um detalhe que é interessante. O que eu poderia ressaltar como os dois principais pontos dessa motocicleta, que, digamos assim, são os melhores motivos para se comprar, seria motor muito linear e até certo ponto eficiente, em baixa velocidade, com torque muito bom, né? Muito bom mesmo, e suspensão extremamente acertada, beleza? Outra coisa que me chama a atenção também, pessoal, apesar dela ser uma moto pesada, mas ela é muito leve na pilotagem, né? Eu digo que ela é pesada, digamos assim, ela é parada, né? Mas você começa a pilotar, você vai entender por que esse farol fixo ele faz toda a diferença, né? Ou seja, o guidão ele fica muito mais leve, então você tem muito mais facilidade de mudança de trajetória, né? Então ela pilotando, pessoal, é extremamente leve, extremamente estável, pessoal. Quem quiser pode falar mal dessa moto que quiser, mas ela é extremamente confortável, a suspensão e a estabilidade, né? Muito estável, certo? Você dificilmente vai perder o controle por falta de estabilidade dessa motocicleta, ok? Tá aqui o farol, bastante eficiente, certo? Nada a reclamar, farol, apesar de ser um farol fixo, mas ilumina muito bem. Outra coisa, ela já vem como algumas motos da Honda, já vem com bagageiro já pronto, então isso é uma vantagem, né? Outras motocicletas, outras marcas você tem que modificar, colocar um bagageiro, comprar, nunca fica tão bom. E ela não, já vem com bagageiro extremamente forte, certo? Bem bonito, então já é uma vantagem, apesar de que com certeza esse bagageiro já está incluído no preço, né? Mas é uma coisa que agrada, né? Você não vai ter aquele problema de ter que comprar bagageiro, paralelo e tudo. A ciclística dela, perfeita, certo? Como eu já falei, a pilotagem é excelente. A altura do assento também, pessoal, é uma altura razoável, né? Na minha opinião, é uma altura ideal, né? A XT660 era um pouco mais alta, então para mim já limitava eu ter 1,79, imagina para quem tem menos estatura, né? Então, na minha opinião, é uma altura de assento bem acertada, que vai atender uma boa parte dos usuários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, mas eu gostaria, na realidade, nesse vídeo, de realmente passar todos os pontos para vocês, certo? Vou só frisar que a questão de trinca de cabeçote, né, é uma coisa que realmente é uma das desvantagens, esqueci aqui, vou falar para vocês agora, é o preço de revenda dessa motocicleta, pessoal.
o preço de revenda dessa motocicleta está muito abaixo do que seria, digamos assim, o esperado, né? Digamos assim, essa moto aqui ela é uma moto 2017, ela não tem nenhum ano de rodado. Se eu for vender hoje eu não vou encontrar com uma defasagem de menos de R$ 2.000 em relação ao preço dela zero, certo? Então eu entendo isso como um reflexo da questão da trinca de cabeçote, né? As pessoas costumam generalizar. Eu não estou defendendo a Honda aqui, só estou dizendo que essa trinca de cabeçote realmente acabou se tornando um grande problema, né? Com relação a quem já possui essa moto e quem queria comprar, quem tem interesse de comprar, né? Então fica meio complicado assim você comprar uma moto zero hoje e depois tentar revender, você não vai conseguir, mesmo que sua moto não tenha problema nenhum de cabeçote. Mas assim, o preço de revenda dela é complicado, né? E só esqueci de falar sobre a eficiência dos freios. Freio dianteiro excelente, pessoal. Apesar da suspensão não afundar muito quando você aciona o freio, mas ele é excelente. Só um detalhe, que a pastilha de freio que veio nessa motocicleta aqui original, ela desgasta muito rápido. Essa moto está com 5.000 km e eu já estou vendo que a pastilha já está bem desgastada. Já a traseira está aqui, ó, quase nova a pastilha, quase nenhum desgaste, certo? E o freio traseiro já não é lá essas coisas. Agora o dianteiro é muito bom, beleza, pessoal? Então é isso. Se eu tiver esquecido de algum detalhe, alguma coisa, a gente sempre esquece, né? Mas se tiver esquecido, vocês podem perguntar aí nos comentários, né? Espero ter ajudado aí quem tiver com dúvida com relação à motocicleta, beleza? E fica à disposição. Se gostou do vídeo, dá um joinha, né? Dá um like aí no vídeo. Se gostou, compartilha, beleza? E valeu!